Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, que a paz do Cristo esteja junto de nós. Com muita alegria, vamos aqui hoje concluir o nosso estudo do Evangelho de Mateus. É muito bom quando a gente se propõe a uma tarefa e a gente consegue concluí-la, né? Muito importante não deixar pelo caminho. Então a nossa gratidão a Jesus, aos bons espíritos amigos, que nos auxiliaram durante todo esse tempo para mais essa tarefa realizada, que concluiremos hoje com o auxílio do alto. E assim então sejam muito bem-vindos para esta noite de estudos. Aqui hoje também encerraremos os estudos online deste ano de 2024, para retornarmos depois em janeiro, em data a ser definida ainda. Hoje, dia 18 de dezembro, deixo aqui o meu abraço àqueles que assistem esses vídeos em outros dias. Meu abraço fraterno, especialmente a Maria Aparecida, acompanha todos esses vídeos, deixa sempre lá o seu recadinho, muita paz. E a todos os amigos e amigas que sempre nos apoiaram, nos incentivaram para essa realização desse trabalho. Gosto de reforçar mais uma vez, sempre digo durante os estudos, esse estudo do Evangelho de Mateus foi um estudo bastante simples, não um estudo aprofundado, um estudo apenas para dar uma ideia superficial, pelo menos para conhecer o Evangelho de Mateus, sem muitos aprofundamentos, como costuma se fazer em estudos, tais quais os NEPs, Os NEPs estudam detidamente cada capítulo, com muito mais tempo para o estudo. Então a nossa proposta aqui foi dar uma ideia geral sobre o Evangelho, pelo menos para aqueles que às vezes não tiveram um contato ainda, que pudessem pelo menos conhecer ali as passagens, alguns detalhes, tá legal? E o nosso então abraço fraterno aqui, o nosso boa noite às amigas, aos amigos que já estão aqui conosco, conectados online para mais essa noite de estudos. A amiga Rafaela de Conto, muito boa noite. A Cida Baldan, a Deise Florencio, muito boa noite, amiga da Pensilvânia. A Sandra Paulino, boa noite, bem-vinda. A Débora Medeiros aqui no Insta, boa noite, Débora. A Romilda Martiniano, muito bem-vindas. A Iranizo Catelli Gaspar também aqui. A Zuleide Carvalho, Helena Neves, a Thaís Toreta Del Rey, Ercília Machado, muito legal. E todos os amigos e amigas que aqui já estão, sejam muito bem-vindos, muita paz a todos. E hoje então, nós vamos lá para o capítulo 27, versículo 27, para a gente dar prosseguimento, com esperança de concluí-lo aqui dentro dessa 1 hora. Vamos ver como que vai ser o desenrolar aí do que nos reserva para hoje. Aquele momento triste, final, muita Calvário de Jesus, mas tem sempre muitas lições agregadas. A Luci Faria também aqui, boa noite. Sueli Nunes, bem-vinda, Sueli. Muito legal. Vamos lá então, pessoal, sem muitas delongas aí, para a gente não atrasar muito para concluir hoje. Olá, Silvia Guerra, aqui no Face. A Márcia Gasparini aqui também no Insta, boa noite. Vamos iniciar então. Aqui no meu... no Evangelho, no Novo Testamento que tenho aqui, a tradução do Haroldo, ele coloca o título dessa parte como martírio e crucificação. Tá legal? Ana Vitória chegando aqui também, boa noite, tudo bem?
aqui no Face também, aos amigos que estão chegando, a Auresina Santos, muito bem-vindos a todos. Vamos lá então, capítulo 27, versículo 27. Então os soldados do governador, levando Jesus consigo ao pretório. O pretório era aquela residência do governador romano, né? Então levaram Jesus lá na residência do governador, reuniram em torno dele toda a corte e, após o despirem, envolveram-no com um manto escarlate, trançando uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e um caniço em suas mãos, em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, o ridicularizaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Imaginem, amigos, né, que cena mais lamentável, né? Quando a gente para pensar sobre isso, pior ainda se estivermos lá presenciando isso tudo, ou agindo até, meu Deus. Imaginem um espírito, né, do nível de Jesus, um Cristo, um espírito que já habita junto de Deus, sofrendo essa humilhação, né? Essa forma de total desrespeito. Tudo bem, Jesus compreendeu, né, dizendo: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Ele tinha um amor por nós que nem ficou lógico, né? Jamais ter pensado em ter ficado ofendido conosco. Um Cristo não se ofende, não se magoa, já está livre desses sentimentos pequenos como os nossos, né? Mas vejam, como diziam que ele era o rei dos judeus, vestiram-no, né? Colocaram nele aquele manto vermelho, a coroa para dizer que era o rei, só que uma coroa de espinhos, aquele pedaço, né, de cana na mão para dizer que era o cetro do rei, né? Então, assim, aquela encenação ridícula, de total desrespeito. Regina Souza aqui, tudo bem? Amiga Isa, Aeta Santos, boa noite, pessoal, bem-vindos. Adair Alves. Cuspindo nele, tomaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de o terem ridicularizado, despiram-no do manto, vestiram-lhe sua veste e o conduziram para ser crucificado. Então fizeram primeiro aquela encenação ridícula, né? E depois voltaram as roupas dele para que ele pudesse percorrer aquele caminho até o local onde seria crucificado, e ele levaria ali a cruz aos ombros, né? Enquanto saíam, encontraram um cirineu de nome Simão e o requisitaram a fim de que carregasse a cruz. Então, essa parte aqui é interessante, amigos, porque esse cirineu sempre é muito lembrado, né? Aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz em determinado trecho ali do percurso. Então, a gente pode trazer uma lição daqui também, né? Jesus aceitou a ajuda ali daquele homem, porque realmente, né, a cruz pesada, ele estava ali todo debilitado, até como a nos ensinar que durante nossa vida precisamos sempre da ajuda uns dos outros, né? Então esse cirineu é o símbolo do amigo fraterno, daquele que auxilia a carregar a cruz. Porque tem épocas que a nossa cruz está muito pesada, né? Então nós precisamos, que bom que surja um cirineu em nossa vida, né, para que a gente possa receber esse amparo. Pois é, Edson, até já comentei isso, né? Às vezes penso, está dizendo Edson, às vezes penso pode ter sido nós mesmos, né? Imagina, dá até um frio, né, um calafrio assim de pensar que pudéssemos ter vivido lá ali, né, presenciado tudo isso. Ou até, né, pior ainda, agido de uma forma ruim, né? Mas tudo já passou, né? Jesus já perdoou a todos e a gente está aprendendo muito agora com ele, né? Bom, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe para beber vinho misturado com fel. Olha, a maldade não parava, né?
Ao provar, ele não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram suas vestes, lançando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Então aquela encenação toda triste, lamentável, né? Não vamos nem perder muito tempo com isso. A Márcia Gasparini colocou aqui a Baby chamando, né? Minha cachorrinha está ali fora, mas não sou eu não, viu, Márcia? Ela está latindo para algum cachorrinho da rua aí. Mas deu um latido estridente agora, né? Então, a Graça coloca aqui mesmo, quando a cruz for pesada, ore, né? Sim, oração sempre nos alivia também, né? Muito bem lembrado. Por cima de sua cabeça, colocaram a sua acusação escrita: este é o rei, este é Jesus, o rei dos judeus. Então eram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita, outro à esquerda. Então nós sabemos, né, que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, né, 2 assaltantes, e um deles, nós sabemos por outros evangelistas, aqui Mateus não fala, né? Mas Lucas fala no seu evangelho. Por isso que é bom conhecer também os outros evangelistas, né? Até o cachorro ficou assustado, disse a Irani aqui, né? Pois é. A Heloísa comentando também, né? De Deus vem a solução, para tudo basta orar e ter fé. Legal, muito bom, né? Cineté de Siqueira aqui também, boa noite, bem-vinda. Bom, colocaram então a placa, né, sobre a cabeça dele, ali em cima da cruz, né? Este é Jesus, o rei dos judeus, e 2 assaltantes, um de cada lado. E nós sabemos que um daqueles 2 homens que eram ladrões, um deles desrespeitava Jesus, mas o outro como que reconheceu que Jesus não era uma pessoa comum, né? Ele reconheceu e sentiu ali um desejo de se transformar, ele foi tocado pelo amor de Jesus. Ele se rendeu, né, a Jesus, diz Emmanuel em uma de suas mensagens. Então aquele homem, de nome Dimas, ficou conhecido depois como bom ladrão, ele pede a Jesus, em determinado momento ali na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Isso não está aqui em Mateus, tá? Lucas cita a passagem. E Jesus responde a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dando um pouco aí de confusão, né? Porque muitas pessoas começaram a pensar: como assim? Uma pessoa que errou tanto, um assaltante, e agora Jesus promete o paraíso a ele? Mas o Emmanuel explica isso muito bem numa mensagem, se não me engano, na mensagem 61, chamada No Paraíso, naquela obra sua, não vou me recordar o livro, mas é da coleção Fonte Viva, lição 61, chamada No Paraíso. Então ele comenta que, na verdade, Jesus estava mostrando a Dimas que mesmo o arrependimento, momentos antes da morte, serve para que a alma, ao adentrar no mundo espiritual, não necessite de dimensões purgatoriais, como a dimensão umbralina. Então, ao adentrar o mundo espiritual, Dimas estaria em boas condições, poderia ser levado a uma colônia espiritual, o que para ele já seria um paraíso, né? Não no sentido de que ele iria com Jesus para as altas esferas, para a gente não misturar as coisas. Tudo bem, Rose? Boa noite, viu? Aí diz assim: os transeuntes o insultavam, meneando suas cabeças e dizendo: ó tu que destróis o santuário, edificando em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Vejam quantas provocações, né, faziam, porque eles queriam ver se Jesus reagia, eles queriam ver reação de Jesus. E ali Jesus estava totalmente entregue, né? Jesus, amigos, isso que é bonito, ele não usou nenhum de seus poderes para se defender de tudo aquilo que estavam colocando a ele, né? Porque veja, Jesus, quantos que ele curou,
quantos fenômenos maravilhosos ele fez, caminhou sobre as águas, né? Multiplicou pães, as curas imensas. Se Jesus quisesse, é lógico que ele poderia usar um de seus recursos, de seus poderes, e deixar tudo aquilo ali, não ter que passar por aquilo, né? Então, Jesus, naquela hora, a partir do momento que ele é preso, ele não usa nada a seu favor. Como se ele se submetesse aos desígnios de Deus. Como que aquilo ali seria tão necessário para nos deixar uma grande lição. Né? A lição do amor, do testemunho do amor. Jesus se entregou ao sacrifício por amor a nós. Né? Para nos ensinar onde chega, né, os níveis do amor mais puro, desse amor sacrificial. Então ele enfrentou ali várias provocações e diz assim: de forma semelhante, os sumos sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando diziam: salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Olha quanta provocação, né? É rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, se Deus quiser que o livre agora, pois disse: sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os assaltantes que foram crucificados com ele o injuriavam. Lembrando, né, que um dos dois arrependeu-se, mas o outro também ficava ali provocando Jesus. E nós vamos agora para outro tópico chamado Morte de Jesus, capítulo 27, versículo 45. Estou acelerando um pouco aqui para a gente poder terminar hoje, tá? Desde a hora sexta, lembrem-se que naquela época eles marcavam a hora de forma diferente, né? Eles começavam a contar a partir das 6 horas da manhã. Então, hora sexta é 6 horas mais 6, 12 horas, era meio-dia. Então, desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve treva sobre toda a terra. Por volta da hora nona, 15 horas, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Meus amigos, esse trechinho aqui agora, deixa eu ver só uma coisa que a Eta coloca aqui no Insta. Ela coloca: será que Jesus não estava querendo mostrar até onde ia a maldade do homem? Então, essa colocação da Eta poderia até se pensar, né? Mas eu penso, Eta, eu particularmente, tá? Não estou dizendo em nome da doutrina, eu penso por mim. Eu acho que Jesus não iria, no meu modo de ver, não precisaria exaltar tanto a maldade, né? Sempre Jesus disse que o mal não merece, né, muita divulgação. Jesus sempre dizia, né, seja o vosso dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é do mal. Tipo assim, eu acho, que na minha opinião, ele não iria querer fazer isso, tá? Mas fica aí como, né, uma colocação para se pensar também. Então aqui, amigos, eu quero deixar aqui um comentário bastante importante, porque a hora que Jesus disse: meu Deus, por que me abandonastes? Essa fala de Jesus também gerou muita confusão de interpretação. Muitas pessoas imaginam que Jesus se sentiu naquela hora amedrontado e abandonado por Deus. Pensem um minutinho se vocês acham que seria possível isso. Um Cristo com toda aquela fortaleza moral, com toda aquela capacidade, aquele amor, com toda a comunhão que ele tinha com Deus. Ele sempre dizia: quem vê o Filho vê o Pai. Aquele que me enviou, ele sempre em comunhão com Deus. Como que ele ia dizer: por que me abandonaste? Então, amigos, por isso que é importante estudar, né? A gente aprende com aqueles estudiosos maiores que mergulham mais a fundo nos evangelhos, e eles vêm nos ensinar que existe um salmo de número 22, que lá no salmo está dito justamente isso: meu Deus,
porque me abandonaste. Então o que Jesus estava fazendo nessa hora era repetir o salmo, porque esse salmo, amigos, ele apresentava ali como que uma revelação do Messias, da vinda de Jesus. Então, ao Jesus dizer isso, meu Deus, por que me abandonaste? É como se ele estivesse dizendo, apontando para o Salmo, para dizer que ele era o Messias tão esperado. Olha como fica claro as coisas. Peguem depois, se vocês quiserem observar, coloquem no Google, só para tirar a dúvida, Salmo 22. Vocês vão ver lá, meu Deus, por que me abandonaste? E o Salmo era escrito muito tempo antes de Jesus, certo? Aquele salmista, Davi, os outros salmistas. Então Jesus só repetiu o Salmo, como a dizer, eu sou realmente o Messias citado lá no Salmo, certo? E jamais pensarmos que ele estava se sentindo abandonado por Deus. Jamais, né? Alguns dos que estavam de pé ali, ouvindo isso, diziam, ele chama Elias. E logo um deles correndo, tomando uma esponja, enchendo-a de vinagre, colocando em volta de um caniço, dava-lhe para beber. Olha a maldade, né? Ele com sede e dava um vinagre. Foi assim o máximo, né? Os restantes diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Né? Sempre provocação ali. Jesus, gritando novamente com grande voz, deixou o espírito, ou seja, desencarnou naquela hora. Né? Jesus, o corpo morreu. Quando ele diz aqui, deixou o espírito. Lá em João e em Lucas também, aparece de uma forma que nós conhecemos mais, quando Jesus diz assim, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Era aquelas últimas palavras, né, antes dele expirar ali, deixar a vida física, certo? Então, a Cida está lembrando aquilo que nós comentamos, né, que Lucas é o único evangelista que fala sobre a conversa de Dimas com Jesus na crucificação. Por isso que é importante, né, a gente também estudar os outros evangelistas. Eu trouxe aqui a proposta de estudar Mateus, que é um evangelho bem completo, mas tem algumas passagens que a gente precisa buscar nos outros, né? Tudo bem, Rafael Matiusi? Um abraço, meu amigo. O Mário Rapanello também, boa noite. Bom, então aqui Jesus fala essas últimas palavras, né? E ali ele deixa a vida física, certo? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está lá no Evangelho de João e Lucas, né? E aqui em Mateus ele disse, deixou ir o espírito. Aí diz assim, eis que o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo em dois. A terra tremeu e as pedras racharam-se. Os sepulcros foram abertos e muitos corpos dos santos que estavam deitados foram levantados. E saindo dos sepulcros, após o erguimento dele, entraram na cidade santa e se manifestaram a muitos. Então aqui, amigos, entra uma parte de uns certos fenômenos diferentes aí, né? A gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Pedras racharam, o véu rasgou, mas dá aquela ideia de que houve ali algum fenômeno mediúnico, alguma coisa aconteceu, mesmo porque diz assim, que os sepulcros foram abertos e os corpos dos santos se levantaram. É lógico que nós sabemos que não há ressurreição de corpos. Então o que deve ter havido é que ali naquela hora, possivelmente, houve materialização de espíritos, né? Conhecidos desses santos, espíritos mais conhecidos, que tiveram antes uma vivência, né? Uma vida mais plena, de lições, missionários. Pode ser que apareceram ali alguns espíritos, até materializados, não sabemos exatamente, mas pode ser. Agora, pensar que os corpos dos santos se levantaram dos sepulcros, aí a gente não entende dessa forma, porque nós sabemos que é impossível, né?
Tudo bem, para Deus nada é impossível, mas pela lei que Deus criou, ele não iria precisar derrogar as próprias leis. A lei que Deus criou, a matéria se decompõe e não volta mais, né, ao mesmo estado. Ela vai ser aproveitada para a formação de outros corpos, né, outras coisas no âmbito aí da criação divina. Mas podemos imaginar então que alguns espíritos apareceram ali naquele momento, algum fenômeno mediúnico aconteceu, né? Aí diz assim: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que ocorriam, tiveram muito medo e diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Depois, né, que estava morto já, que vai reconhecer. Havia ali muitas mulheres contemplando de longe, as quais seguiram a Jesus desde a Galileia, servindo-o. Entre elas estava Maria Magdalena, Maria mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Então Maria Madalena estava sempre ali acompanhando Jesus, né? E ela, nós sabemos que vai ser aquela primeira para a qual Jesus aparece depois da morte ali, né? Que ele ressurge em espírito, e ele vai aparecer primeiramente para Maria de Magdala, né? A Helena Neves dizendo: essa palavra sempre tem na Igreja Católica. Sim, então, a gente precisa entender que os irmãos católicos têm uma interpretação, né? Com todo respeito, a gente tem que respeitar, cada um tem a sua interpretação da Bíblia, né? Dos Evangelhos, mas a gente está tentando aqui compartilhar, né, da doutrina espírita como nós vemos isso. Aí nós vamos agora aqui o sepultamento. Bom, o sepultamento, capítulo 27, versículo 57, tá legal? Chegado o fim da tarde, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, era o José de Arimateia, que também se tornou discípulo de Jesus. Este, aproximando-se de Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Então é outro ponto, né, que nós sabemos que tem no Evangelho. José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus também, pede a Pilatos que levasse o corpo, porque ele tinha como que um sepulcro dele, né, uma propriedade ali num lugar que pudesse colocar o corpo de Jesus para ser sepultado, certo? Olá, Selma Camargo, querida amiga, boa noite, viu? Bem-vinda. O Ailton Souza Tinho aqui também no Insta, boa noite. Bom, e José, né, José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num lençol de linho fino, limpo, colocou-o em novo sepulcro que era dele, que escavou na rocha. Rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, afastou-se. E estavam ali Maria de Magdalena e outra Maria sentadas diante do sepulcro. Então Maria de Magdalena sempre ali, né, acompanhando tudo, desde a hora da morte, depois também. E naquela época, amigos, eles não enterravam o corpo como nós fazemos hoje, né? Eles eram colocados como numa caverna, né? Abria-se ali um buraco, né, naquela tipo de uma caverna, e rolava-se uma pedra grande para tapar ali o buraco, né, a entrada, e ali era uma forma de sepultamento, certo? Que colocou nesse lugar, então, que era propriedade de José de Arimateia. Aí diz assim, isso, então, a Helena está lembrando, né, que a Igreja Católica fala da ressurreição. Sim, com certeza. Essa palavra que ela disse, né, a questão da ressurreição. Esse é um dos pontos, né, que existe uma divergência aí entre o Espiritismo e a Igreja Católica, pequenas coisas, né, no geral, tudo converge para o mesmo ponto, para orientar sobre Deus. Mas a questão da ressurreição, né, que os irmãos católicos entendem, né, que poderá haver ressurreição de corpos, né, com todo respeito, a gente pensa diferente, né, a gente aprende diferente com a doutrina espírita.
A Silvia Guerra está dizendo, muitas explicações sobre esses fenômenos descritos pelos evangelistas estão contidos na obra de Kardec e a Gênesis. Então, bem lembrado pela Silvia. Obrigado, Silvia, pela contribuição, né? Eu não vou nem entrar nessa questão, porque eu gostaria de concluir aqui hoje o estudo, então resta pouquíssimo tempo, mas fica a bela dica aqui da Silvia, né? Quem quiser conhecer mais detalhes da explicação desses fenômenos, Kardec vai explicar lá na Gênesis. Obrigado, viu, Silvia? Fica aí a sugestão, né? Para quem quiser aprofundar um pouco nessa questão. Aí depois vem a guarda do túmulo. No dia seguinte, ou seja, no sábado, né? Porque a morte de Jesus foi numa sexta-feira. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos, dizendo: Senhor, fomos lembrados de que aquele enganador, ainda vivo, disse: depois de 3 dias ressuscito. Então, agora, né, eles estavam preocupados, aqueles sumos sacerdotes que condenaram Jesus e os fariseus, doutores da lei, eles estavam preocupados porque Jesus falou muitas vezes que depois de 3 dias ele ressurgiria. Então eles começaram a ficar preocupados, né? Será que vai acontecer isso? O que pode acontecer se essa notícia for divulgada, que Jesus ressuscitou? Então eles começaram a ficar preocupados com isso. E diz assim: portanto, ordena que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos, o roubem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Então eles queriam, né, manter guarda sobre o sepulcro para que não tivesse possibilidade dos discípulos pegarem o corpo. Eles pensavam, né? Vai que os discípulos pegam o corpo lá do sepulcro, somem com o corpo e dizem que ele ressuscitou, os outros poderiam acreditar, preocupados com isso. Aí diz assim: disse-lhe Pilatos: tendes uma guarda, ide, guardai como sabeis fazê-lo. E indo guardaram o sepulcro, selando a pedra com a guarda. Selando a pedra com a guarda. Então Pilatos autoriza que eles mantivessem guarda do sepulcro para que não houvesse esse risco, né, de dizerem que Jesus... Porque eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria. Mas eles não queriam deixar possibilidade de que os discípulos fizessem tipo uma armação. Isso que eles estavam preocupados. Deixa eu ver aqui, a Vitória está dizendo no Insta: qual será o nosso próximo estudo? Fiquei muito feliz em aprender mais da doutrina. Querido irmão Paulo. Muito obrigado, Vitória. Que bom, viu? Eu agradeço muito, fico muito feliz que você participou com a gente. Então, deixa eu aproveitar, né? Eu ia falar um pouquinho depois, já aproveita aqui a pergunta da Vitória, a gente já adianta alguma coisa. Eu estou pensando, Vitória, que é assim, eu não vou conseguir, pessoal, pelo menos de começo aí de janeiro, eu tenho ficado um pouco assoberbado aí com tantos compromissos, porque tem surgido palestras, lives, né? Tem estudo que eu faço na Casa Espírita presencial, tem os estudos meus aqui online com vocês, né? Então, a princípio, pessoal, nós vamos continuar com a obra de André Luiz. Eu tenho intenção de levar esse estudo de André Luiz para a quarta, que era o dia do Evangelho. E com a proposta de vez em quando, não todas as semanas, trazer alguma lição da doutrina. Eu vou chamar assim, estudos espíritas. Então a gente vai ter todas as quartas o estudo de André Luiz, que nós estamos seguindo com os mensageiros, e vamos dizer assim, um outro dia da semana que eu estiver mais tranquilo, aí qualquer outro dia que não a quarta, a gente traz uma lição, Vitória, assim, esporádica, assim, não seguindo um livro. Por exemplo, tal dia vamos falar sobre reencarnação, né? Ou vamos falar sobre a infância, sei lá, qualquer assunto. Aí até pode haver sugestão também. Aí a gente faz um dia, né, esporádico para trazer esse estudo, tá legal? A princípio, porque eu não vou conseguir manter 2 dias como temos feito agora, tá me pesando um pouco por muitos compromissos, pessoal.
Então, só adiantando aqui a pergunta da Vitória, que eu ia dizer um pouco disso ao final. Já fica aí adiantado isso, tá? Mas estamos em estudos ainda, porque termina o Evangelho, ficaria com o André Luiz por enquanto. Tá legal? Mas a gente vai continuar sempre, né, tentando trazer alguma coisa assim. Legal, obrigado, Graça. Legal, Zuleide. Então, vamos ver, quem sabe, né, essa forma também de trazer estudos diversificados pode ser bom também, né, para não ficar preso numa sequência. Então a gente pega um assunto, pega outro, né, algum dia diferente, aí a gente vai mesclando. A Mônica colocando aqui, mas não vai se livrar de nós mesmo assim. Olha, gente, é uma alegria, viu? Ter encontrado esse grupo aqui, essa possibilidade do estudo online. Eu imaginava que era só lá na pandemia, né? E depois a gente vai vendo o quanto está sendo bom para mim e para vocês também, que têm dito isso, né? Então, a gente tem compartilhado esses momentos aqui, acho que com muito proveito, com muita alegria, né? Então, vamos continuando. Enquanto tiver bom, né? Tiver ajudando de alguma forma, a gente vai fazendo, né? Mas é preciso só ir adequando, tá? Para não ficar também muito complicada a situação pro meu lado também. Legal, Márcia. Márcia que é próxima aqui de Bebedouro, né? Legal, Simone. Bom, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui então para a gente concluir o Evangelho. Agora nós vamos, pessoal. Legal, Rose. Nós vamos aqui, as mulheres visitam o túmulo. Então vejam, Jesus já tinha passado pela morte do corpo, né? Era já, ele morreu na sexta, né? No sábado, depois no domingo é que acontece a chamada ressurreição, né? Que seria ali, não seriam 3 dias depois, né? Seria o terceiro dia. Se a gente contar sexta, sábado e domingo, o domingo seria, vamos dizer assim, o terceiro dia, né? Que legal, olha você colocando, né? Nossa, Paulo, meu querido, não consigo ficar sem os seus ensinamentos. É muito gostoso ouvir isso, obrigado mesmo, viu? É muita gentileza de vocês, né? A Daí também, obrigado, gente, coração. Fico muito feliz porque a gente, né, desenvolveu aqui uma amizade, né, mesmo que virtual, com a maioria de vocês, conheço alguns, né, dos que aqui estão pessoalmente. A maioria são amigos virtuais, mas muito queridos, né? A gente conseguiu fortalecer aqui laços de amizade. Obrigado, Thaís. Muito carinho, muita gentileza de vocês mesmo. Muito bom, viu? Então as mulheres visitam o túmulo. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, vieram Maria Magdalena e a outra Maria contemplar o sepulcro. Não era a mãe de Jesus, era uma outra Maria. Tinham muitas Marias na época, né? Legal, Graça. Vamos dar um tempinho de férias aí, né? E eis que ocorreu um grande terremoto, pois um anjo do Senhor, descendo do céu, se aproximando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como neve. Os guardas tremeram de medo dele e se tornaram como mortos. Então vejam aqui, né, outras falas assim um pouco, né, que a gente não pode interpretar ao pé da letra. Dá a entender ali que são fenômenos mediúnicos que ocorreram quando eles dizem um terremoto. Não quer dizer que exatamente tenha havido um terremoto, pode ser que houve lá um barulho, né, um efeito mediúnico, esse anjo que rolou a pedra. Porque se a gente for, por exemplo, no Evangelho de Lucas, de Marcos e de João também, lá eles dizem assim, que quando chegaram ao sepulcro, encontraram a pedra removida. Eles falam também do anjo, mas falam encontraram a pedra removida. Então a gente não pode assim interpretar muito literalmente, né, que o anjo fez uma força para rolar a pedra. Algum fenômeno ali aconteceu, mas que a pedra estava rolada, né? Como se tivesse aberto ali a porta do sepulcro, né?
Em resposta, o anjo disse às mulheres: não temais, pois sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde estava deitado. Então, o anjo, né, aquele espírito que estava ali à porta do sepulcro, daquela tipo uma caverna, falam para elas entrarem e perceberem que o corpo de Jesus não estava mais ali. Isso também daria uma ideia, né, de que Jesus teria ressuscitado com o corpo, né? Isso gera uma certa confusão. Não se sabe dizer o que houve exatamente com o corpo de Jesus, né? Existem aí suposições, né? Cada um fala a seu modo, mas não há, eu pelo menos não conheço, se algum de vocês tem essa informação, pelo que eu sei, não há ainda um consenso do que possa ter havido com o corpo de Jesus. Teria sido desmaterializado, teria sido transportado de um lugar para outro pelos Espíritos? Não sabemos. O que nós sabemos e podemos, né, afirmar é que não foi ressuscitado, tá, amigos? Essa é o que a doutrina nos explica. Não há ressurreição de corpos, de matéria. A ressurreição é no sentido de um espírito, né, ressurgir após a morte do corpo, certo? Então, o corpo de Jesus é um mistério, vamos dizer. O que houve com ele, né, eu não sei. O Ailton está dizendo aqui, eu imagino um corpo fluídico. Então, mas um corpo fluídico como? Você está dizendo que Jesus tem gente, e vou aproveitar o que o Ailton disse, porque tem alguns estudiosos, até que se filiam ao Espiritismo, dizendo que Jesus não teve corpo carnal, que ele viveu entre nós em corpo fluídico. Eu não concordo com isso. No meu entender, Jesus teve sim um corpo como o nosso, né? Agora, na hora da morte, o corpo ficaria ali, né? Teria também a desagregação como os outros. Mas por ser o corpo de um espírito crístico, pode ser que a espiritualidade tenha dado, né, um fim diferente nesse corpo material para evitar algumas outras especulações aí, não sei. Mas fica isso em aberto, tá? Não tem, né, pelo menos no meu conhecimento, alguma afirmativa exatamente do que houve. Mas entendendo isso, tá? Jesus ressurge em espírito, para ficar bem claro. Então ele diz que Jesus não estava ali e diz assim: ide depressa. Deixa eu ver aqui, a Vitória está colocando. Eu imagino que para Deus nada é impossível. Creio que esse sumiço do corpo físico foi necessário para que a população da época compreendesse que ele ressuscitou. Sim, aí é uma possibilidade que a Vitória coloca, né? Pode ser de o corpo ter desaparecido para reforçar a crença, né, da ressurreição, né, Vitória? Pode ser. Então, assim, tem especulações, essa é uma possibilidade, né? Mas como não há, assim, uma afirmativa do motivo, do que houve realmente, né? Mas isso que a Vitória coloca faz sentido, porque realmente, né, eles acreditavam muito naquela época, havia uma mistura, né, de ressurreição da matéria, do próprio corpo, né? Então isso realmente reforçou a ideia, né? Pode ser que eles não compreendessem bem a questão espiritual, mais transcendente. A Heloísa disse aqui, ele podia fazer o que achava certo, talvez tenha transformado em fluidos benéficos lançados na natureza. Sim, outra possibilidade colocada pela Heloísa, né? O corpo ter sido como que desmaterializado, né? Apressado ali, já iria desmaterializar com o tempo, né? A desagregação molecular. Mas pode ser que apressaram isso, retornando os fluidos para a natureza. Pode ser. Outra possibilidade aí, né? A Thaís está perguntando, Paulo, o que o Espiritismo poderia dizer sobre o arrebatamento? Então, pelo que eu sei, Thaís, arrebatamento seria, eles dizem, né, que alguns daqueles chamados santos teriam sido levados aos céus em corpo, né? Não teriam morrido, teriam sido arrebatados, se eu não estou confuso. Então esse arrebatamento
nesse sentido, para nós espíritas, não tem, né, coerência. Nós entendemos que se um ser fosse levado, arrebatado ao céu em corpo carnal, não passasse pela morte, seria algo contrário às leis que Deus criou. E Deus não criou leis que precisassem de correção, né? Serem derrogadas. Então nós entendemos que essa questão de arrebatamento, se eu não estou confundindo que seja arrebatamento, levado de corpo para o céu, isso aí não faz sentido, viu, Thaís? É um pensamento, né, que nós respeitamos no meio católico, eles têm esse pensamento, mas que para nós, né, nós vemos diferente, tá? O Ailton está dizendo, já que pelo que já li, nunca José tocou no corpo de Maria, pois não está afirmado que a fecundação se deu de forma diferente do comum. Então, é que aí, né, Ailton, vai entrar num campo, nós não vamos entrar aqui nessa questão. Maria era virgem ou não era, né? Se a gente for entrar aqui, a gente vai ficar filosofando em cima disso, não vamos chegar a nenhuma conclusão. As duas coisas podem ser, tá? Quando eu conheci o Espiritismo, eu imaginava só que Maria tivesse concebido normalmente, porque é da lei de Deus, assim, não tem nada de pecaminoso no sexo, né? Mas depois a gente vai vendo a condição de um Cristo, né? Eu hoje até penso que se Jesus nasceu de forma diferente, também não seria absurdo de se pensar pela condição desse Espírito. Mas não é o caso da gente ficar aqui discutindo, né, se foi desse jeito ou de outro. O mais importante é que Jesus viveu entre nós, né, com um corpo e deixou todas as lições. Legal, né, Graça? Só sabe de uma coisa? Está dizendo aqui que Deus é bom o tempo todo. É isso aí, legal. Então, possibilidade, né, Edson? O Mário Rapanello está colocando, mediunidade naquele tempo podia ser igual hoje, mas o entendimento pouco evoluído, compreensão como está sendo aceito hoje. Sim, isso que o Mário coloca é certo. A mediunidade sempre houve, tinha mediunidade naquela época, mas a compreensão do fenômeno, né, o entendimento era precário, certo? Bom, mas sigamos aqui, né? Não vamos entrar nessas questões aí complicadas, né? Que nós não vamos chegar a uma conclusão. Aí ele diz assim, o anjo, né? Dizendo para as mulheres, o espírito, né? Que se assemelhava a um anjo. Ide depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Vede, eu vos disse. Afastando-se rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para anunciar aos seus discípulos. Então aquele anjo, né, aquele espírito, diz a eles, aquelas pessoas que ali estavam, que Jesus os encontraria na Galileia. Nós vamos falar um pouquinho mais disso à frente. Bom, vamos comentar um pouco agora já, né? Meu irmão aqui, Sampaio, psicanalista, depois de tanto tempo. Tudo bem, senhor? Um abraço, viu? Então, a Thaís coloca aqui, deixa eu ver. Bom, o Edson está falando antes que Miramês, no livro Maria de Nazaré, afirma que Jesus foi concebido no mundo espiritual. Então, são as possibilidades aí, né? A gente vai vendo tantas possibilidades, eu vejo como possíveis, né? Não podemos afirmar exatamente. Mas a Graça, deixa eu ver, não, quem que falou aqui foi a Thaís, né? Dizendo que também pensa o mesmo, pois o esposo é de formação católica e questiona a nossa visão espírita sobre essa passagem. Então, cada um vai estar, né, com o seu entendimento, com a sua interpretação, por isso que cabe sempre o respeito, né? Para a gente saber lidar bem com os irmãos de outras crenças, né? Legal, Júlio, obrigado, viu? O Sampaio aqui, o pessoal no Face está dizendo, olha o Sampaio aí, olá, senhor Sampaio. Pois é, né, turma? Ele veio naquela época, o pessoal gostava das colocações, depois ele sumiu, volta aqui no último dia só para falar um tchauzinho, né?
Quem sabe depois em janeiro ele retoma aí com a gente, né? A Eta Santos está colocando aqui, Jesus veio misteriosamente e voltou misteriosamente. Pois é, né? Um espírito dessa grandeza, né, pessoal? Apesar da simplicidade que ele veio, né, Eta? Mas teve toda aquela questão da preparação, de quanto ele era esperado, né? E essas dúvidas aí de como realmente nasceu, isso aí são detalhes, né, que não é o caso da gente ficar aqui analisando. Bom, então que falou que Jesus ia encontrá-los na Galileia. Aí, amigos, vem a importância das obras complementares ou subsidiárias. Tem um livro chamado Boa Nova, de Humberto de Campos. Quem não leu, procure conhecer. Esse livro Boa Nova, Humberto de Campos apresenta 30 lições. Esse livro, amigos, é como se fosse um complemento do Evangelho. Nesse livro, Humberto de Campos fala detalhes que não estão no Evangelho, entendeu? Então, detalhes que o mundo espiritual tem das informações da época, e ali Humberto de Campos traz para nós em 30 lições maravilhosas. Fica a dica, né? Boa Nova, Humberto de Campos. E uma dessas lições, ele fala justamente isso que está citado aqui em Mateus. Ele fala sobre os 500 da Galileia, é uma das lições, né? Ele fala que Jesus, então, depois da sua ressurreição, né, de ter aparecido em espírito, Jesus conviveu um tempo, aparecia para os discípulos ali na casa do caminho, né? Tem até aquela passagem marcante que Tomé, que era aquele discípulo que tinha as dúvidas, que dizia só acreditarei vendo, e Jesus mostra ali as mãos para que ele tocasse as chagas e percebesse que era ele, né? Então tem todas essas aparições de Jesus entre os discípulos. Tem também uma informação de que Jesus caminhava por uma estrada, né? Que era aquela... como é que chama? A estrada de Emaús, né? Jesus caminhava com alguns ali, com duas pessoas, se não me engano, e eles conversando com Jesus e não reconheceram Jesus a princípio, Jesus em espírito já, né? Ali diante deles, provavelmente materializado. E eles então caminham, conversam com Jesus, e depois, mais tarde, que vão conhecê-lo, a hora que ele parte o pão, naquela forma tradicional dele partir o pão. E aí diz também que Jesus encontra os discípulos e mais uma certa multidão de outros discípulos, daqueles que já aceitavam a mensagem de Jesus e queriam trabalhar nessa tarefa. Então, ali, Humberto de Campos fala dos 500 da Galileia, como se ali fosse, amigos, o primeiro grupo, né, a partir dos 12, que começava a se formar daqueles novos trabalhadores da seara do Cristo. Então começou com 12, depois foi para esses 500, e hoje quantos serão? Quantos que já estamos, todos nós, né, querendo ser um discípulo de Jesus. Então, interessante isso, começou com 12, reuniram ali na Galileia 500 depois da morte de Jesus, e ali Humberto de Campos fala nessa lição que Jesus fala com eles de uma forma maravilhosa, convocando aqueles discípulos para os trabalhos do porvir, para que eles fossem, né, trabalhadores ali da seara do Cristo, para que eles se preparassem para as lutas que viriam pela frente. Ali Jesus como que preparando esses discípulos, um encontro marcante então de Jesus com esses discípulos na Galileia, Jesus em espírito já, tá? Então, só como curiosidade, Jesus teria ficado ainda 40 dias depois da morte do corpo entre nós, em espírito, antes de retornar às esferas, né, do mundo espiritual, a sua morada espiritual. Ele teria ficado 40 dias por aqui ainda, tá? Deixando lições, consolando, amparando, e aí depois, então, quando ele vai, né, ele diz aquela frase famosa, né, eu não vos deixarei órfãos,
estarei convosco por todo sempre, né? Até a consumação das eras. Então Jesus prometia ali estar sempre junto de nós. Deixa eu ver aqui, a Silvia está dizendo, Boa Nova, o livro, né, tem belíssimas palestras do Mestre com os apóstolos, uso esses livros nas minhas orações matinais, lendo uma passagem todo dia, e ao chegar ao término volta ao começo, uma leitura emocionante, lições maravilhosas. Pois é, né? Quem não conhece, procura, né, procurar esse livro, procura conhecer, pode ser que ache até uma forma digital também, né, para download, não tenho certeza, mas tem muitos livros que ficam disponíveis também aí de forma online. Pessoal, eu vou seguir só mais um pouquinho para encerrar, tá? Me perdoe aí se passar de 1 hora. E aí diz assim: E eis que Jesus veio ao encontro delas, né? Dizendo, alegrai-vos. Elas, aproximando-se, agarraram os pés dele e o reverenciaram. Então disse-lhe Jesus, não temais, ide e anunciai aos meus irmãos, a fim de que partam para a Galileia e lá me verão. Então a gente sabe, né? Cada evangelista põe ali do seu modo, o outro, né, vai dizer de forma mais clara que Jesus aparece a Maria de Magdala e ela então vai correndo avisar os discípulos e aí eles vão ali de encontro para ver. Mas Jesus teria então aparecido primeiro para Maria de Magdala, né, como a reforçar a ideia de quanto Maria foi importante no Evangelho, Maria de Magdala. Porque ela foi das maiores transformações realizadas. Ela deixou, né, aquela vida de erros, né, que ela se entregava aos prazeres da sensualidade, do sexo. Então ela deixou, que ela era perturbada por 7 espíritos, dizia, né, e ela então conseguiu reverter sua vida, deixar essa vida de lado e a partir dali dedicar-se aos mais carentes e terminou sua vida cuidando dos leprosos, ofertando todo o seu amor àqueles irmãos, né, relegados ali da humanidade, da sociedade. Aí depois vem assim, o suborno dos soldados. Enquanto elas partiam, eis que alguns da guarda, após irem à cidade, anunciaram aos sumos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Depois de se reunirem com os anciãos, elaboraram um plano, deram grande quantidade de pratas aos soldados, dizendo, dizei, os discípulos dele vindo de noite o furtaram, enquanto nós estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós iremos persuadi-lo e não traremos preocupações para vós. Eles, recebendo as pratas, fizeram como foram instruídos. E este dito foi divulgado junto aos judeus até hoje. Então veja, fizeram ali uma armação, né? Pagaram para alguns dos soldados dizerem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, para que não alastrasse ali a ideia, né, da possível ressurreição. Então eles estavam tentando de tudo, né, para evitar que Jesus fosse dado como ressuscitado. Eles não queriam que essa ideia, né, fosse mantida, porque Jesus falava muito isso. Tudo em vão, né, porque toda a história está tão bem, né, retratada até hoje, todos esses detalhes. Hoje compreendemos muito bem o que houve, né? Imagina esses espíritos que lutaram tanto para apagar Jesus, para menosprezá-lo, né? Para ridicularizá-lo, quanto que devem ter sofrido, né? Arrependimentos nas próximas encarnações, até retomarem o caminho com ele novamente. Depois, para encerrar, capítulo 28, versículo 16, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes ordenara. Ao vê-lo, o reverenciaram, mas alguns duvidaram.
Aproximando-se, Jesus falou-lhes: Foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. As últimas palavras aí então, né? Jesus fortalecendo ali o ânimo deles, orientando para que fossem os discípulos do porvir, né? E prosseguissem nessa tarefa de divulgação do Evangelho, não só pela palavra, mas muito mais que isso, pela própria vivência do Evangelho em suas vidas. Olha que bom, terminamos certinho com 1 hora aqui, né, de live. Muito obrigado, meus amigos. Nossa gratidão imensa a Jesus, o nosso Mestre. Nossa gratidão aos Espíritos amigos que nos ajudaram nessa tarefa de estudo desse Evangelho. Como é bom, né, começarmos uma tarefa e conseguirmos concluí-la. Minha gratidão imensa por todo o amparo recebido. Minha gratidão a vocês que estiveram conosco. Que maravilha, né? Mais uma tarefinha cumprida. Vamos aí planejando mais coisas para o próximo ano, né? Vamos continuando juntos aqui enquanto é possível, enquanto Deus nos permite. Vamos levando esses estudos que eu penso que nos ajudam tanto, nos orientam, nos ajudam a trazer sentimentos melhores, né, uma vibração melhor. Então eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram, né, mais ou menos vezes conosco, de acordo com as possibilidades, mas aí foi mais um ano de estudos, estudo que a gente vem trazendo desde 2020, quando começou a pandemia, esses estudos online. E aqui estamos, né? 20, 21, 22, 23, 24, olha só quantos anos já caminhando aqui com esses estudos, né? E com perspectiva, com esperança de prosseguir para o próximo ano. Tá legal? Obrigado, Débora, Eta, a todos vocês. Então, minha gratidão imensa, que todos nós tenhamos um Natal abençoado, com muita paz, que Jesus possa estar mais presente em nosso coração, que nós tenhamos sim as festividades, né, todas as comemorações, que é de praxe, mas que não deixemos Jesus de lado. Ofertemos a Ele ao menos uma oração nesse dia que lembramos o seu nascimento. Agradeçamos a Ele por todas as bênçãos que nós temos recebido e que a gente possa iniciar mais um ano com muita esperança, com muita fé, com muita alegria, com muita paz, né? Que a gente saiba fazer bons pedidos, não fiquemos atrás de coisas materiais como tantas vezes já pedimos, já esperamos, né? Tantas superstições, faça isso, faça aquilo. Creio que já superamos isso, né? Que a gente rogue a Deus por saúde, por bênçãos, por paz, por que tenhamos mais fé, mais esperança. Aí sim, para a gente continuar caminhando em busca de um ser humano melhor, né? Que a gente possa realmente mostrar a cada ano uma renovação moral, mais, né, valores morais, e isso possa, né, ser benefício para nós e por todos aqueles que nos envolvem. A Silvia está dizendo aqui, quero agradecer aos queridos amigos pela partilha nesses momentos de estudo, foi muito especial. Espero encontrar todos no próximo ano. Gratidão, Paulo, pela tua dedicação e empenho neste estudo. Deus te cubra de bênção, assim seja. Um Natal de luz e um ano novo de muita paz, né? Que legal. De paz, pleno de realizações. Muito bonito, Silvio. Obrigado, viu?
a Thaís deixando sua mensagem aí a todos, a Helena Neves e a todos que deixaram tantas mensagens, a Ana Vitória aqui, obrigado por todos os ensinamentos e encontros, que Deus continue nos abençoando, nos orientando para a nossa evolução, que assim seja. A Rose, gratidão, muito legal, viu pessoal? A Romilda também deixando sua mensagem aqui, o Ailton dizendo aqui também, muito bom mesmo, aprendemos muito, que possamos caminhar juntos por muito tempo, meus agradecimentos, Paulo, que legal, que cessem as guerras e toda a maldade, né? Quantas mensagens, né? Tão bonitas, eu vou ler tudo com muito carinho aqui ao final, com muita calma, guarde em meu coração todas essas mensagens tão fraternas, que Jesus, né, nos abençoe, que nosso grupinho aqui de estudo possa continuar, possam chegar mais amigos, sempre são muito bem-vindos. E lembrando sempre, amigos, que esses estudos ficam disponíveis em meu canal no YouTube, basta pesquisar Paulo Eduardo Sampaio. Tem estudos lá separadinhos por playlists, né? Uma playlist para cada estudo. Então tem lá desde o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, tá legal? A Zuleide também, querida amiga. A Zuleide é uma das amigas que estão conosco desde o começo, né, Zuleide? Comecinho dos estudos lá na pandemia e aqui perseverando até hoje, que legal. A Lázaro Oliveira, a Leonora Castro. Gente, olha, não tem palavras para agradecer. Vou sentir saudade até o nosso retorno. Vamos ficar aí algumas semanas. Depois, no início de janeiro, a gente vai se comunicando, né, pelas redes sociais. Eu vou postando aí as datas de possibilidade de retorno, tá legal? E que Jesus nos abençoe, nos possibilite bons momentos junto da família, nessas festas de fim de ano. E que a gente inicie um ano com muito amor no coração, com muita paz, com muita luz e com muita esperança. Até janeiro, amigos, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus, um bom Natal e um feliz ano a todos. Muito obrigado.